Oi, boa tarde. Nós vamos, na continuação da nossa conversa, dos nossos estudos a respeito de família. Hoje nós vamos ter um momento, pelo menos agora à tarde, vamos ter um momento para uma entrevista com o Jonatas. Ele vai estar conversando conosco a respeito de espiritualidade. E o que é que esse assunto pode oferecer como benefício para as famílias, né? Entendendo que espiritualidade necessariamente não quer dizer religiosidade, mas quer dizer algo muito além, algo que vai além dos limites da religiosidade. Alcança tudo que as religiosidades alcançam, né? Internamente e externamente, e vai muito mais além, porque não fica nos limites de uma religião. Então a espiritualidade tem esse aspecto e muitas vezes tem sido utilizado de maneira séria, de maneira responsável, a ponto de não ser algo insano, de ser algo prejudicial, como muitas vezes acontece na vida de pessoas, mas ser algo saudável, algo que eleva o indivíduo, não é? Lembrando também que como é que você percebe que há essa elevação? Toda vez e quanto mais você sai de si e vai em direção ao outro, vai em direção à necessidade do outro, vai em direção ao bem do outro, não é? Então você está crescendo, você está indo além, você está utilizando dessa espiritualidade para beneficiar pessoas, e você sai ganhando com isso, entende? Então a espiritualidade tem essa beleza, essa riqueza, não é? Que muitas vezes ajuda, né, no crescimento de pessoas, não somente da pessoa, mas de todos que convivem com ele. Então, é muito sério, é muito bom quando a gente vai trabalhar sobre espiritualidade e a gente não a gente não tranca o assunto em relação à questão de religiosidade, tá bom? A religiosidade, na maioria das vezes, não é saudável, é prejudicial, na maioria das vezes, né? Por quê? Porque há um número muito maior de pessoas que usam e abusam disso e termina se tornando o assunto prejudicial, tá bom? Mas quando você fala em espiritualidade, você vai além, você alcança muito mais pessoas, muito mais resultados para o coletivo, né? Então, você sai de si, você sai do seu mundo e vai em direção à coletividade. Esta é a melhor espiritualidade. E essa realmente é a espiritualidade. Isso quer dizer, né? Isso quer dizer que toda espiritualidade contém, né? Não é exatamente tudo, mas contém muito de religiosidade. Porém, pode haver religiosidade sem espiritualidade. Entendeu? Então a espiritualidade é no sentido do outro, do coletivo, do você existir, você atuar, você se voltar para o outro, para o bem do outro. Isso é espiritualidade. Aliás, o texto bíblico diz, a Bíblia lembra, e todos os textos que são sagrados, reconhecidos nas várias religiões, todos concordam que
o que agrada a Deus, né? O que vai alegrar o coração de Deus, o que vai lhe dar sentido, né? Em relação a Deus, é exatamente você se preocupar com o coletivo, você se preocupar com as outras pessoas, tá bom? Eu estou aqui aguardando o Jonatas, né? E ele vai estar conversando conosco. Deixa-me ver aqui se foi alguma coisa que eu não anotei aqui e que então eu não estou vendo. Não sei se ele já chegou. Deixa-me ver aqui, tá? Pronto. Aqui está o Jonatas. Ok. Vamos ver se deu certo o que eu estou fazendo aqui. Tá? Mas aí, essa é a nossa conversa a respeito de família. Tá bom? É a busca, né, de soluções, técnicas, jeitos, conhecimentos, né, para que as famílias sejam melhores beneficiadas também com a questão da espiritualidade, certo? Vamos ver, enquanto ele chega, se é que ele vai chegar, não sei se eu estou conseguindo aqui exatamente trabalhar o assunto, mas a gente pode verificar, a gente pode pensar sobre religião, né? E uma das coisas que tem me angustiado muito é que quando você vai estudar sobre religião no mundo, né? Quando você vai conhecer o que tem sido a religião no mundo, você fica assustado. Agora vamos mais ainda para o particular. Quando você vai analisar a história do cristianismo, né, na história da humanidade, você fica apavorado, porque você conhece o cristianismo em um aspecto, né, num feitio, e quando você vai perceber, o cristianismo esteve agindo de maneira totalmente inversa, totalmente ao contrário, né? O cristianismo esteve muito mais atrapalhando, prejudicando o desenvolvimento do mundo, da sociedade, não é, do que mesmo ajudando, porque houve uma mistura muito grande da força da religião, ao contrário do que Cristo faria, né? Há uma força muito grande da religião obrigando as pessoas a serem conformes, a serem coerentes, a serem parecidos, para largarem tudo e virem parecer com aquilo que nós achamos, nós entendemos como sendo o melhor. E essa não foi a orientação de Jesus, essa não foi a ação de Jesus. Entendeu? Agora, por que a gente agiu? Por que o cristianismo agiu dessa forma? Acontece que o cristianismo não confia, a gente diz que confia, mas não confia tanto, né? A gente não acredita tanto que o Espírito Santo saiba fazer a obra dele. Percebe? E o que é que então a gente vai fazer? A gente vai para a força, a gente vai para a violência, a gente vai para a obrigação, a gente quer criar várias situações para que o mundo seja do jeito que eu acho que Jesus gostaria que o mundo fosse. Então a gente vai para esse embate, para essa luta. Isso porque a gente não confia que o Espírito saiba fazer a obra dele. Entende? Então o que é que vai ocorrer? A gente vai agir contrário, né? A gente vai agir contrário exatamente ao que ele esteve ensinando. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, já que estamos aguardando e provavelmente ele está com alguma dificuldade, eu vou pedir licença a vocês, eu vou reiniciar, né, esse conteúdo para que a gente possa dar a oportunidade de ver o que é que a gente pode fazer aqui para recebê-lo de volta na nossa live. Tá bom? Se você puder, volta
né? Reinicia aí sua página, né? Dentro desse meu Facebook, e depois você entra para também poder participar dessa nossa conversa com ele, tá bom?